Você vai entender muitos conceitos que vai fazer sentido para você. E aí, dependendo do paciente específico, você vai, puxa, eu sei, faz sentido agora. Isso é importante. Uma ROF séria, sempre com embasamento científico. Então eu considero o Marcelo um profissional incrível. Na verdade, meio que afirmou já o que eu pensava, né? E agora me deu muito mais segurança para seguir. Quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz o melhor. Acho que o curso consegue tratar tanto aquele profissional que já está há muito tempo no mercado. E eu que estou entrando agora, assim, mas estou pegando as coisas. Fala, turma! E aí, beleza? Vamos lá, mais uma live da jornada Sem Segredos. Ficou bem legal o nome, até porque ficou bem original, vamos dizer assim, tem tudo a ver comigo desde o início e também tem tudo a ver com o que eu estou disposto nesses 3 dias. Hoje é o 2º dia, lembrando que amanhã não tem, hein? Amanhã não tem. Teve ontem, vai ter hoje. E a gente vai pular um dia para a gente descansar e aí vai ter ali na quinta-feira o final dessa jornada sem segredos. Bem, pessoal, vou revisar para vocês como funciona a jornada sem segredos. Então são 3 aulas. A primeira aula foi ontem. Eu fiz um procedimento ao vivo numa paciente muito querida, na Isabela. Fiz uma combinação entre ácido hialurônico e bioestimuladores, fiz lábio, quem mais que eu fiz? Eu nem lembro, fiz lábio, fiz uma abordagem diferente com o Sculptra, tá? E não diferente, hype, novidade, não, uma abordagem até bem antiga, mas era a necessidade da paciente. Quem mais que eu fiz? Mento, não lembro mais o que eu fiz, muita coisa. Ninguém lembra? Tô perguntando, ninguém me fala o que eu fiz, enfim. Boa. Hoje, o objetivo é muito, muito importante. Hoje eu tô aqui com o meu computador e eu vou fazer uma aula teórica para vocês de intercorrência. Cara, intercorrência, todo mundo morre de medo de intercorrência. Eu achei bem engraçado que antes dessa live o Rica mandou para mim: "Você tem medo de intercorrência?" Eu falei: "Eu não." Tipo, depois eu fiquei pensando, não foi uma soberba em relação a isso. Mas é porque eu vivo intercorrência há muitos anos, porque eu sempre dei muita aula de intercorrência e na verdade eu tô todo momento ministrando as aulas, revendo protocolos. Isso para mim está muito vivo na minha cabeça, mas pode não estar vivo na cabeça de vocês. Para você ser um bom injetor, a base é muito importante a gente falar desse lance que não é tão agradável assim, mas é importante. Eu quero super reforçar, tá? Super. A minha missão nessa jornada sem segredos é ajudar você, cara, que é um profissional da saúde. Assim como você, cara, sabe, eu quero muito que você consiga, como eu, viver da harmonização orofacial, que você se torne uma referência, seja altamente remunerada ali nesse mercado. Tá bom? Super importante. Bem, pode até assim parecer difícil, tá? Difícil você pensar que dá para viver de harmonização orofacial. Então, puxa, às vezes pensando com a sua cabeça, cara, mas como assim, cara? Como eu vou crescer, cara? Como eu vou fazer para realmente eu viver disso? Ontem eu contei a história de uma aluna minha, amanhã eu vou contar outra. Amanhã não, né? Na quinta eu vou contar outra. E hoje eu vou contar de uma professora, aluna, que é muito hoje minha amiga. Eu dei uma mentoria para ela faz um tempão, a Fernanda Lima.
ela mora aqui pertinho da minha casa, de Lins. E veja, ó, ponto importante, eu moro no interior, a Júlia, que a gente comentou ontem, também mora no interior, e a Fernanda também mora no interior. A Fer formou, não sei se foi 2021 ou 2020, enfim, mas ela tem pouco tempo de formado, bem mais do que eu, que tenho desde 2006, enfim, 20 anos de formado ano que vem. Mas a Fer, eu tô batendo muito nessa tecla, muito nessa tecla essa semana, da gente ter organização, da gente estudar, da gente ter o nosso comprometimento, da gente ter tração, girar a chave. E é isso que eu vou te ajudar mostrando para você como que faz corretamente, como que resolve os problemas, tá bom? A Fer no início fez cirurgia, se eu não me engano, enfim, mas ela me contou que ela não se adaptava muito bem nisso, e ela teve um incentivo muito grande da mãe dela, que até tá num casebook que a gente fez, a Fernanda como autora, claro, sempre dando os créditos para ela. E aí começou, eu lembro quando ela me contou essa história lá atrás, quando eu fiz a mentoria, começou ali ter uma demanda, só que junto com a demanda veio ali a insegurança. Então os cursos iniciais que ela tinha feito, inclusive comigo, eram mais superficiais, e antigamente os cursos eram mais superficiais mesmo. E foi aí que a Fer decidiu investir de vez, ela fez ali uma especialização, ela fez muitos cursos comigo e ela se dedicou 100% ao mercado da estética, como a Julinha ontem, e hoje ela vive 100% da harmonização orofacial. Você pode até conferir o Instagram dela, é sensacional. E além disso, ela está já fazendo curso de biomedicina e já construindo a sua própria clínica. Então assim, a Julinha, ela seguiu um caminho baseado nos princípios, na base que um profissional da estética tem que ter, que é ter altamente um bom conhecimento técnico. É claro, vou voltar a repetir, você tem que saber se comunicar, como eu estou me comunicando com vocês. Você tem que ter uma capacidade de produzir um bom conteúdo, assim como eu estou produzindo, para a sua rede social, para os seus pacientes, no meu caso, muito mais para os meus alunos. Você tem que ter essa condição. Você tem que ter uma condição de gerir o seu negócio. É claro que uma coisa só não dá certo, mas eu fico sempre assim pensando, nós somos profissionais da saúde. Então, poxa, a base é imperativo você ter. Então tudo isso é importante, gira ao redor, mas você tem que ter um bom conhecimento científico, e nesse ponto eu vou poder te ajudar demais, muito. Te ajudar com os conteúdos, te ajudar a você romper, abrir essa caixa e ter acesso a conteúdos que talvez você pagaria muito mais para ter. Eu não tive essa oportunidade. Lá em 2018, a Fernanda não teve essa oportunidade. A Júlia, que eu falei ontem, a Amanda, que eu vou falar amanhã, que são os exemplos de virada de chave, não tiveram essa oportunidade porque a gente não tinha acesso ao curso online que a gente tem hoje. Bem, vamos ao que interessa, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou fazer uma aula de intercorrência. Coloca a minha tela aí, divide a minha tela. Sei que vocês gostam de injeção, mas fica comigo que essa aula é punk, pessoal. Essa aula é uma aula que eu fiz com muito carinho. Eu apresentei essa aula uma única vez. É a segunda vez que eu estou apresentando essa aula, tá? É uma aula de intercorrência rápida, mas direto ao ponto. Não posso esquecer de dar os créditos aqui. A Dani Loureiro, que é uma outra professora da minha equipe, é uma outra pessoa que vive da harmonização orofacial, uma outra pessoa que segue muito dos meus conselhos, dos meus princípios. Ela me ajudou muito a montar essa aula e eu fico muito feliz quando eu uso materiais das pessoas que eu ajudei na formação. Eu acho que nada mais gratificante para um professor é quando você vê ali os seus alunos progredirem. Pelo menos eu sou assim. Durante um tempo, pessoal, sabia, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu demorei muito tempo assim para realmente me sentir um professor. Eu demorei muito tempo para... Quando as pessoas me chamavam de professor, eu falava assim, caraca, mas eu não sou professor ainda. E eu me incomodava mais ainda quando eu recebia jaleco assim de outros lugares, estava escrito professor, doutor, né, Marcelo Germani. Tudo bem, todo mundo usa doutor, tá tudo certo, né? É
jargão popular assim, né? Todo mundo é reconhecido como isso. E tá tudo bem, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Mas eu lembro que eu me incomodava um pouco. Eu falava, pô, mas eu não sou nem professor e nem doutor, né? E hoje eu sou. Mas isso não me dá tanta alegria. O que me dá mais alegria realmente é ver uma produção de conteúdo de alguém que eu ajudei, tá? De alguém que realmente eu mudei a vida. E eu acho que eu tenho bastante gente que eu faço isso. Tá bom? Eu espero que eu faça isso com você hoje, com essa aula. Tá bom? Então, bora lá. E aí, o que a gente... Vamos voltar, aliás. Pessoal, essa imagem foi a imagem que eu tive mais compartilhamento, comentário na minha rede social, na minha vida inteira, tá? Essa é a Carol, que é outra que está aproveitando a oportunidade com iniciativa. Ela trabalha comigo faz algum tempo, me ajudando nos procedimentos, e ela vai fazer biomedicina agora. Então, quer dizer, soube aproveitar a oportunidade, está sabendo aproveitar a oportunidade. A gente maquiou ela porque a gente realmente queria causar esse impacto em todos vocês no momento de olhar, e o texto foi muito bem escrito pelo Rica, a gente queria causar esse impacto. Falar assim, pô, você está preparado realmente para você tratar uma intercorrência, para você manejar uma intercorrência de uma maneira correta? Realmente você sabe, você tem ali a total condição de frente a um problema? Aliás, você tem a total condição de evitar um problema? De prevenir um problema? Bem, vamos lá. Esse caso não é mentira. Esse caso não é maquiagem. Aí que tá uma grande diferença. Veja a diferença. E aí, o que você vai fazer com esse caso? Como você resolve esse tipo de problema? Deixa eu só ligar aqui, pessoal, para conectar, para poder passar os slides para vocês. Boa, agora vai ficar melhor aqui. Mas bem, e esse caso? E aí, como a gente resolve? Aqui, graças a Deus, a gente conseguiu reverter isso. Não eu só ajudei a escrever o artigo, tá bom? Mas a Pamela ajudou e conseguiu aí totalmente. Mais uma, a Pamela, que, olha que legal, mais uma que há anos atrás, em 2020, ela chegou para mim no CIOSP e falou assim, eu vou parar de fazer ROF, porque a ROF tá, bem, em 2020 isso ela me falou, a ROF tá muito doida, a galera tá crazy, imagina se tava crazy em 2020, imagina hoje, em 2025, né? E eu vou continuar rebatendo isso sempre, pessoal. Eu posso levar porrada na rede social, eu posso, e tenho hater pra caramba, às vezes a gente acha que não, mas eu tenho um hater pra caramba, é um saco, eles enchem o meu saco no direct diretamente, mas eu vou sempre bater, eu vou sempre sim querer uma ROF com mais responsabilidade, com professores que realmente produzem, porque se o cara é professor, ele tem que produzir um bom material, se ele é professor, ele tem que ser um bom educador. Não adianta você ser só professor para você colocar na bio do seu Instagram e você não ter um papel educacional. O professor não é aquele cara só para ganhar dinheiro em relação aos alunos. Você tem um papel, sim, social, você tem um papel de melhorar a sua especialidade, de melhorar ali a sua profissão, no caso, no meu, a odontologia. Então eu vou, sim, sempre continuar me posicionando contra aqueles caras que fazem antes e depois ridículos, absurdos, com diferença de luz. Eu vou continuar me posicionando contra esses caras que colocam na bio do Instagram, que dão aula em Harvard, e isso é uma baita de uma mentira, aonde esses profissionais vão em sala alugada e simplesmente colocam na bio do Instagram para ludibriar os seus pacientes ou seus alunos. Eu vou continuar sim falando em relação a profissionais que simulam, sim, aulas em outros congressos. Simulam, sim. Isso me deu muito problema na semana passada, mas eu continuo falando. A palavra presenter significa apresentação. A apresentação de painel nesses congressos não aconteceu. A apresentação de caso clínico não aconteceu. Então, se isso está na sua bio, é mentira. É mentira. Queira ou não queira, é mentira. Não é minha culpa, está escrito lá e pronto. Talvez eu não devesse me posicionar assim, mas é minha obrigação. Eu tenho um papel mais do que social. Não quero só vender curso para vocês. Não quero só, vamos... Não! Poxa, a gente tem que subir o nível da nossa profissão. A gente tem que se dar o respeito.
A gente tem que realmente, nós temos que lutar por algo que realmente seja bom para os nossos pacientes. Isso é você ser professor. E infelizmente, a classe de professores de ROF atualmente é muito, muito abaixo da média. É péssima. É péssima. Professores despreparados, sem condição de oratória, sem condição científica, sem condição nenhuma de emitir um mínimo comentário sobre, por exemplo, uma diferença em relação ao ácido hialurônico ou a um bioestimulador, a um nível ou um mecanismo de ação, sem condição. Podem ficar bravos comigo, é a pura realidade. É a pura realidade. Quem quiser ficar mais bravo comigo ainda, se quiser debater saudavelmente, vamos debater saudavelmente. Manda direct para mim, vamos fazer uma live. Junto, qualquer um dos professores que se opõe a isso. Qualquer um. Não tenho nenhum tipo de problema. A gente tem que lutar para melhora, pessoal. Para melhora. E aí que tá. É hoje o seu papel, que é o profissional, o futuro professor. Eu não me incomodo de novos professores, muito pelo contrário. Eu quero que novos professores bons surjam a todo momento. Todo momento. Todo momento. Agora, você que é um injetor apenas, você tem que separar. Tem que separar. Pô, esse cara é um cara... Poxa, ele tem um embasamento científico, ele tem um embasamento clínico. E outra, esquece o embasamento científico. Às vezes o cara é um bom clínico. Pô, atende bem. Na odontologia tem vários clínicos que não vão para o lado científico, mas que são ótimos professores, fazem muito bem os procedimentos. Não precisa publicar para ser bom, não é isso. Não é isso. Precisa ter bom senso e fazer aquilo que é embasado cientificamente na sua clínica. Simples assim. Simples assim. Fechou? Desabafei, hein, pessoal? Tava aqui, ó, algumas coisas, tá? Mas bem, isso aqui a gente resolveu. E isso aqui, como a gente resolve? Isso é em 2019, isso aconteceu. Então essa paciente chegou para mim em 2019, logo após a realização de um preenchimento na região de nariz. E nesse momento, outro recado importante, não julgue quem fez. Resolva o problema do seu paciente primeiro. Depois, fale com quem fez. Poxa, e aí, cara? Você podia ter feito diferente, você poderia ter evitado essa situação que é tão desconfortável ali pro seu paciente, tá? No momento, não adianta ficar julgando no momento, porque aí vai julgar no momento e não vai acabar adiantando de nada. Então aqui está numa fase bem avançada, veja ali as pústulas já na paciente, então numa fase complexa, vamos dizer assim, tá bom? E no momento, no dia, eu fiquei apavorado, totalmente apavorado, tá? Totalmente apavorado. Isso foi em 2019, foi no começo da minha... Aqui tá a data de 2021, mas 2021 foi a publicação que a gente fez. Que foi logo depois da pandemia, na verdade, foi isso mesmo, Covid-19, foi isso mesmo. E só que isso aconteceu em dezembro de 2019 e na época eu trabalhava com o Dani na Prosper e eu aprendi inicialmente muitas coisas com ele, principalmente a reverter uma possível intercorrência, e na época eu dava aula exaustivamente de intercorrência. Então quando isso chegou no meu consultório em Birigui, eu tinha uma clínica grande, eu sou implantologista, radiologista, periodontista, eu fazia a odontologia tradicional na época, e no momento que chegou isso na minha clínica, eu estava com outros pacientes, inclusive eu estava com um dentista que me levou a mãe para eu operar, e ele falou, pô, agora não quer mais operar, quer só fazer procedimento estético? Eu falei, não, cara, eu vou resolver um problema. E ele falou assim, cara, mas esse problema foi você que fez? Eu falei, não. Ele falou, mas você vai relar num paciente que não foi você que fez? Eu falei, eu vou, porque se eu não intervir, ela vai perder o nariz. Perder um dente é ruim pra caramba, mas... eu acho que talvez perder o nariz seja pior. Então, enfim, na época a gente entrou com hialuronidase, eu fiz hialuronidase com cânula, a gente fez hialuronidase em 1 hora, 1h30, na verdade, foi o tempo que eu escolhi aqui no caso dessa paciente. A gente não tinha o protocolo convencional, aliás, o protocolo hoje, né, de mais vanguarda, que seria o protocolo de 15 em 15 minutos, estava bem desesperado no dia, mas por mais que eu estava desesperado, eu sabia o que fazer. Isso foi bem, bem importante para eu acabar resolvendo o problema dela. Então, veja, 9 de dezembro, 16 de dezembro. Então, eu acabei promovendo nessa paciente um sucesso em relação ao tratamento. O que eu quero que vocês entendam? Por que eu comecei a aula de trás para frente? Porque eu comecei a aula com um caso clínico, na verdade 3, né? Um caso clínico na primeira paciente que a gente resolveu.
um caso que a gente publicou, que a gente resolveu, e um terceiro caso que a gente publicou também, que a gente resolveu. Porque assim, a resolução, no fim das contas, quando a gente tem um evento vascular, no fim das contas a gente vai resolver aplicando hialuronidase. Não tem que inventar moda, galera. Não tem que inventar ozônio, não tem que inventar nada, pelo amor de Deus, aplica a hialuronidase, tá? Em altas concentrações, sempre, tá? É claro que quando a gente pensa no contexto global, prevenir é melhor, tá? Então, a gente evitar que chegue ao ponto de eu ter que aplicar a hialuronidase. Agora, o que tem que estar na cabeça de vocês? Aplicar ou não, pode acontecer com vocês. Tá? Vocês podem seguir todos esses preceitos. Então, olhar para o paciente, olhar para o produto, olhar para o profissional, tudo isso. Vocês podem seguir tudo isso. E mesmo assim ter um evento adverso. Tá? Esse que é o grande problema. Tá bom? Agora, é claro que se você segue isso de uma maneira bem bonitinha, bem certinha, você anda na linha, a distância entre os eventos adversos que vão ocorrer na sua clínica vão ser cada vez maiores, tá? Esse que é o grande segredo. Então, como principais recomendações, printem essa tela, tá? Printem essa tela. Essa tela é muito importante. Profundo conhecimento de anatomia, ciência dos locais de maior risco. Então, amanhã eu vou fazer um A-frame, isso, numa paciente que eu já triei ela. Então eu vou conversar um pouco mais sobre a diferença em relação à glabela. Tem um vídeo no meu Instagram, pessoal, acessa lá, tá muito legal o vídeo no Instagram, relacionando aí a diferença dos procedimentos em região de glabela, em região de nariz, em região de frontal, é diferente, tá? Só quem não conhece a anatomia que não considera esses locais diferentes. Então entender aonde estão ali as principais artérias e veias, aonde eu devo evitar a colocação do meu produto. Considerar, dependendo do local, o uso de cânulas é muito importante. E uma das coisas fundamentais, injete devagar, tá bom? Então, baixa pressão no êmbolo. Não se esqueça disso, sempre baixa pressão ao êmbolo, volumes menores e, caso você use agulha, você sempre faça aspiração. Então, como pontos fundamentais aqui da aula, né, eu vou focar mais em obstruções vasculares e em hialuronidase, tá bom? Medidas preventivas eu já falei, tá? A gente tem ali nódulos, infecções e alergias também, como outros eventos adversos, mas eu quero focar um pouco mais nesse nosso problema, tá? Nas obstruções vasculares. Então é uma complicação precoce incomum, é precoce e incomum mesmo, tá, pessoal? Porém, potencialmente devastadora, tá bom? O que acontece? O X da questão é você ter um rápido diagnóstico. Então às vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu tenho medo de necrose. Pessoal, a necrose é o fim da linha. Então, poxa, eu fiz, cara, não deu nada certo. Então eu não intervi. Eu não realizei o manejo correto desse evento adverso, que começa com uma isquemia, com um branqueamento, com um livedo, com um processo coagulativo e aí sim com a escara. A escara que é a perda tecidual, que é a necrose. Então tem um longo caminho até você chegar ali no fim. Quando você tem os primeiros sinais diagnosticados e os sintomas também, então o paciente tem dor, aparece que você tem ali está ali totalmente branquinho, logo após a injeção, é um branqueamento mais difuso, você tem que sempre injetar hialuronidase, tá? Então, quando a gente pensa na hialuronidase, e esse vídeo eu tenho que dar os créditos mais uma vez para Dani Loureiro e para o Rivaldo, os dois escreveram alguns capítulos do meu livro junto comigo e eles são muito feras e eu fico muito feliz quando eles produzem material que é melhor do que os meus materiais, tá? Então esses dois vídeos são deles. Eu nem sei como que eles fizeram isso aqui. Então eles simularam ali a colocação do ácido hialurônico, né, interrompendo o fluxo sanguíneo. É isso que acontece. Então nada mais, nada menos, quando eu uso a hialuronidase eu restabeleço isso. Por que eu gosto de usar esse vídeo na aula? Estou gostando de usar esse vídeo na aula. Porque eu quero que vocês entendam que o fluxo não importa se você obstruiu. Às vezes eu fico vendo as pessoas debaterem obstrução ou compressão. Gente, dane-se, sabe?
Dane-se, se é obstrução ou compressão. Cara, você acertou na loteria do capeta. Você não vai perguntar se é uma ou outra. Gente, tudo é ruim do mesmo jeito, tá? E não vai mudar o seu tratamento se acontecer uma ou se acontecer outra, tá? Não tem nada na literatura que fala, ó, se for obstrução você faz isso, compressão você faz aquilo. Não tem nada, tá bom? Então sempre pensa, tá? Eu preciso ter as minhas medidas preventivas, eu preciso ter muito cuidado. Caso aconteça, eu tenho que saber manejar. Um dos outros pontos preventivos, que eu ainda não falei, mas é muito importante, é você utilizar produtos com alta reversibilidade. Pô, Germani, mas e aí? Todos são reversíveis? Alguns são mais reversíveis do que outros. Hoje, a gente tem uma volúpia muito, mas muito grande por novos produtos. Tá tudo bem. A não evidência científica não é contraindicação de uso. Eu sempre falo essa frase. Sempre falo, tá? Só que se você vai fazer em algumas áreas, como nariz, frontal, olheira, regiões de maior risco, eu optaria por produtos que pelo menos mostram-se sensíveis à degradação frente à hialuronidase. Existem vários estudos que mostram níveis distintos de degradação. Esse nosso estudo do nosso grupo foi publicado esse ano. Mostra uma comparação de 4 tipos de produto. Então a gente comparou várias amostras dos produtos, 7 amostras de cada produto, e essas amostras elas eram injetadas em uma placa de vidro com uma régua milimetrada atrás e eram expostas a 2 tipos de hialuronidase. Então foram vários testes, não foi um teste só que a gente acabou fazendo, e a gente teve diferenças bem assim significativas, tá bom? O que eu quero que vocês entendam? Não foquem aqui que o Lift é tradicionalmente o produto com maior reversibilidade, o Lift e o Restylane. Se vocês forem buscar em um monte eu não tô aqui pela Galderma defendendo nada disso, tá, pessoal? Mas, claro, eu tenho o meu conflito de interesse, eu sempre o exponho, não tem nenhum tipo de problema, mas eu sou tão verdadeiro durante todas as aulas aqui que vocês sabem que eu tô sempre, independente de onde eu tô, sempre acima ali da verdade e das melhores evidências, sempre, independente de onde eu estiver, numa live ou num palco gigante pela própria Galderma. O que eu quero que vocês entendam aqui? Poxa, o Ultradip não existe mais, né, aqui no Brasil. O Subskin ainda existe, o Voluma também. O Voluma sempre leva porrada em teste de sensibilidade frente ao Lift. Eu uso o Voluma, eu acho ele um ótimo produto. A gente tem que ser um pouco seletivo em relação à leitura dos artigos. Eu poderia mostrar aqui para vocês e simplesmente falar que o Lift é mais sensível à hialuronidase do que o Voluma. Mas o Voluma também mostrou sensibilidade. O tempo foi maior, mas ele mostrou sensibilidade também. Então a gente não pode externar os nossos resultados, tomar uma conclusão baseada nisso, que frente a uma grande quantidade de hialuronidase, esse produto não se degradaria caso houvesse um evento adverso. Então essa maturidade que o injetor deve ter, que eu sinto a falta. Eu sinto que o injetor, hoje, ele é uma criança muito suscetível a falsas verdades ou a verdades absolutas que não são tão absolutas assim. Então, qualquer um que fala qualquer coisa, muitas vezes é levado em consideração. Hoje, os injetores, os professores, principalmente, não só do Brasil, mas do mundo todo, mas o Brasil tem essa volúpia um pouco maior em relação a tudo. Hoje todo mundo quer escrever sobre tudo, mas ninguém quer ler sobre nada. Todo mundo escreve 3 parágrafos no Instagram, mas ninguém lê 3 parágrafos. Eu postei um artigo na semana passada, me chocou um pouco isso. Me chocou bastante até. Mas como eu já tinha entrado numa polêmica na semana, minha esposa falou assim, é uma polêmica a cada 2 meses. Não vai fazer outra essa semana. Aí eu fiquei quieto, não respondi. Teve uma moça que entrou no meu Instagram e comentou o post que eu fiz sobre o trabalho que eu publiquei numa revista boa, de alto impacto. Estou fazendo um bem para a ciência brasileira, para a odontologia, para a ROF como um todo. Essa professora, ela dá aula de fios, eu nem a conheço. E, poxa, eu publiquei um trabalho de fios.
Eu nem sou um cara que faço tanto fios assim mais, fiz muito fio já. Mas hoje eu tenho outras preferências, acredito em outras coisas, tá tudo bem, respeito, tenho ótimos amigos que fazem fios. Faça ainda. A gente vai, semana que vem na plataforma, no mês que vem, aliás, a gente vai colocar na plataforma os fios aptos. Eu fiz o treinamento. Poxa, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, ótimo, ótimo. Mas a professora comentou que nem ia ler meu estudo. Que o estudo era desprezível. A troco de quê, pessoal? A troco de quê? Fiquei pensando, caraca. Mas eu estava proibido de entrar em outra polêmica. Mas eu fiquei meio assim, caraca, como assim, né? Nem leu e já é desprezível? Enfim. Isso me preocupa muito, porque, poxa, eu adoro ler coisas que geralmente vão contra aquilo que eu acredito. Isso muda às vezes a minha percepção das coisas. Mudam às vezes o jeito que eu abordo os pacientes, muda o jeito que eu ensino, muda o jeito que eu transmito as coisas. Se você ficar consumindo aquilo que só você gosta, é péssimo, 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 péssimo. Uma notícia ruim. Você tem que usar hialuronidase, tem que usar produtos reversíveis. Mas veja, essa pesquisa é muito legal, ela é de 2020. Ela mostra que quase 70% dos dentistas israelenses que fazem procedimentos estéticos e quase 70% dos médicos também não têm hialuronidase no consultório. Então é um número muito alto e é um número assim bem assustador, vamos dizer, porque se você tem ácido hialurônico, você tem que ter hialuronidase. Vamos lá, como a gente faz o preparo da hialuronidase? Para a gente não esquecer. Então eu vou abrir a ampola, esse vídeo quem gravou mais uma vez dando crédito do Rivaldo. O meu vídeo é bonito também, mas os deles são bonitos pra caramba. Então eu abri ali o meu diluente, tá bom? Toma cuidado para você não abrir o diluente com o pozinho na tampa da ampola, tá? Eu já fiz isso. Aí você abre a ampola, entenderam, né? O pó, a hialuronidase na tampinha da ampola. Aí você abre, ela vai embora, tá bom? Então você aspira ali o diluente, que está evidentemente... tem hialuronidase que não tem diluente? Tem. Então, a hialuronidase que não tem diluente, você pode usar soro fisiológico, tá bom? Estéreo, ok? Meio óbvio isso, tá? Mas eu já recebi pergunta se tem que ser estéreo. Gente, tá vendo? Tem que ser estéreo, óbvio. Bem, e aí eu vou lá e jogo o meu diluente na minha hialuronidase, tá bom? Alguns autores falam para você fazer o turbilhonamento, tá bom? Nesse tipo de ampola é difícil de fazer o turbilhonamento, é mais fácil fazer naquelas fechadas, como toxina botulínica, tá bom? Se você quiser fazer o turbilhonamento nessa, volta um pouquinho a seringa, bem de leve, tá? Até dá para fazer, tá bem? Mas toma cuidado para você não perder ali a ampola, tá bom? Pode guardar se você quiser, eu não guardaria porque é barato demais, tá bom? Quanto que a gente vai colocar de hialuronidase, tá? Quanto? Então lembra, para ficar mais fácil, quando você tem uma obstrução normal, aliás, quando você tem uma sobrecorreção para fazer, ou seja, ficou mais alto, tá? Ficou a mais do que aquilo que você queria, você simplesmente 2.000 TRs, 2 ml, 1.000 TRs, 1 ml, 1 para 1, tá? Quando você tem um problema obstrutivo, né, quando você obstrui ou quando você tem uma compressão vascular, a gente vai acompanhar ali todos esses sintomas. Essa foto linda tá no meu livro que a gente publicou esse ano, agora em janeiro, tá bom? Comprei o meu livro, hein, pessoal? Tá legal pra caramba, tem um link lá na minha bio, tá bom? Então, a primeira fase, né, a isquemia, a segunda fase, o livedo reticular, a terceira fase, já tá dando ruim essa fase, tá? Pústulas e coagulação tecidual. Lembra do primeiro caso que eu mostrei para vocês? Pústulas, tá? Aqui já tá na hora ruim, tá? Aqui já ferrou, tá bom? E por fim, a formação de escaras, que aí eu tenho ali o pior problema. Quando você tá nessa fase aqui de pústulas, talvez você já não consiga resolver sozinho, tá bom? E se o paciente chega nesse estágio, você tem que ir para o hospital, tá bom? Porque aí você já tem que tratar as sequelas daquele tempo que aquele tecido ficou sem receber a nutrição. Entenderam? Quando você usa a hialuronidase, você simplesmente remove aquilo que está interrompendo o fluxo e aquele tecido volta a ter nutrição. Quando aquele tecido já foi acometido,
você pode até muitas vezes remover aquilo que está interrompendo o fluxo, mas às vezes o próprio corpo já consegue dar conta de revascularizar aquela área. E aí você precisa, na verdade, é evidente, remover ali o ácido hialurônico, mas também tratar aquele sinal que ficou, que é uma sequela referente àquele tempo que o tecido ficou sem nutrição. O que acontece? Tem alguns tecidos que com pouco de tempo sem nutrição já sofrem mais, outros sofrem menos. E dependendo do tipo de paciente, você tem esse gap aonde o tecido suporta ficar sem a nutrição, sem a sequela. Dependendo do paciente, você tem gaps muito pequenos, que aí, pouco tempinho, você já tem problemas bem ruins. Por isso que a intervenção ela deve ser o mais rápido possível, tá bom? O mais rápido possível. Você pode, caso queira e caso tenha, usar ultrassom, tá bom? Mas pensa, não tem ultrassom. Putz, não tem ultrassom, ferrou. Não. Se você não tem ultrassom, você faz o procedimento convencional, tá bom? Agora, é claro, frente a intercorrências menos urgentes, como nódulos, como um problema relacionado à infecção, como uma suspeita de presença de PMMA, óbvio que a gente pode lançar a mão do ultrassom, tá bom? A gente esse ano vai desenvolver algo bem legal relacionado à interrelação, ao jeito que pacientes, radiologistas e injetores enxergam o ultrassom, tá? Isso vai ser bem legal, ou vai elucidar bem aí. A gente espera que elucide bem, tá bom? Eu acredito pouco no real time, que seria você injetar a hialuronidase guiada, tá? Ainda mais em uma obstrução vascular, tá bom? Isso vai polemizar, mas por que eu não vejo tanto benefício assim? Frente a uma sobrecorreção, eu uso mínimas doses, tá? Mínimas doses. Geralmente, eu estou vendo a sobrecorreção, então para que eu vou usar o ultrassom, tá bom? A sobrecorreção, na maioria das vezes, ela é visível, tá? Se não fosse visível, não seria sobrecorreção, concordam comigo? Algo meio básico, tá bom? E frente ao evento vascular, a situação é muito complexa, os ânimos estão à flor da pele, é bem complicado e às vezes dificulta um pouco. Eu vi outro dia um ultrassom no dedo indicador, achei bem interessante. Pode ser que no futuro isso evolua bastante, mude bastante, mas a minha opinião é que o real time hoje, mesmo com a botinha, que é esse tipo de transdutor, é bem difícil da gente fazer, tá? Minha opinião, tá bom? Ele é muito interessante para algum tipo de diagnóstico diferencial. Se você tem o Doppler, ele vai ajudar bastante, tá bom? Para herpes, enfim, para hematoma, mas o que eu quero dizer é assim, não fique refém do ultrassom, tá bom? Bem, sugestão de dose, muito importante. Então lembra, sempre 1:1. Quando eu tenho uma sobrecorreção, eu vou usar uma dose baixa, 100 UTRs a cada centímetro, é bem baixinho, tá? Agora, eu vou utilizar doses bem mais altas frente a uma obstrução vascular. Então, 1 ml para 1 UTR, 1 ml para 1000 UTRs, a mesma coisa, tá bom? Só que eu vou injetar muito. Essa é a grande diferença. E aqui, nariz e lábios, áreas menores, eu vou fazer uma hialuronidase hiperconcentrada. Tá bom? Essa que é a diferença. Então, ao invés de seguir a relação 1:1, eu sigo a relação 0,5 para 2.000. Essa daqui é para pintar também, tá? É para printar, tá bom? Essa também, tá bom? Doses pulsadas a cada 15 minutos, tá bom? Bem, dentro desse tempo limitado, eu fiz o possível para te mostrar o máximo, e principalmente na live passada, sobre a oportunidade que a gente tem de mercado, que tá crescendo, tá crescendo. Mas eu fico pensando, a minha experiência é que tem muita gente que nesse exato momento já está buscando uma solução mais profunda, completa, para realmente sair ali, dar o próximo passo, viver de harmonização facial. Cara, se esse é o seu caso, eu quero... Não vou falar hoje, tá? Não vou falar hoje. Mas eu tenho algo muito legal, que sai ali do zero e vai até o avançado total, onde você pode aprender muita coisa, mas eu vou falar isso amanhã, porque hoje a gente está muito focado em algo bem importante, que é a intercorrência. Então lembra, ontem eu falei sobre várias oportunidades de mercado, várias oportunidades. Ontem eu te ensinei a fazer coisas
conjugadas diferentes. Hoje, estou mais numa lição de moral e falando de intercorrência. Pensa, mas amanhã tem coisa muito mais legal. Não é amanhã, hein? Me corrigiram aqui no meu ponto, que eu estou sem ponto, que é quinta-feira. Esse caso, para a gente chegar no fim, né? Eu falei para vocês, seria uma aula de intercorrência legal, prática, tá? Por mais que hoje não tem prática, tem um monte de caso. Por que eu gosto de mostrar esse caso? Esse caso foi feito por um aluno meu em Brasília, a gente publicou também. O cara era meu melhor aluno, tá? Fez com cânula, injetava devagar, pouca quantidade, e ele teve a isquemia. Por que eu gosto de mostrar? Porque pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Paciente com muita dor, apenas do lado da isquemia, procedimento 100% com cânula, produto que a gente utilizou, Restylane Kiss, veja o nível da isquemia, tá bom? Dá nervoso, né? Enfim. E aí na hora eu resolvi fazer hialuronidase altamente concentrada e resolvi que eu iria aplicar de 15 em 15 minutos, só que a gente nem chegou a aplicar de 15 em 15 minutos. Então aqui eu fiz o preparo exatamente como eu já mostrei para vocês, lábio e nariz, lembra? Uma super diluição, hiperconcentrada na verdade, coloquei o diluente ali dentro da ampola e aqui eu tive uma dificuldade prática. Como eu fiz a hiperdiluição, aliás, uma diluição bem concentrada, eu sempre falo ao contrário, e eu coloquei tão pouco dentro do frasco, eu não consegui remover, tive que remover a tampa para conseguir fazer a extração. E aí eu fiz ali, coloquei apenas um anestésico tópico na região da comissura, entrei com um perituito e coloquei uma cânula 25 e fiz a retroinjeção. Simples, tá, pessoal? Rapidinho, tá? Fiz uma massagem, eu tenho que fazer massagem quando eu faço hialuronidase, 3 minutos depois. Então, imagina se eu estou usando um produto sem reversibilidade. Boa? Se eu estou usando sem reversibilidade, e aí, tá? Imagina se eu estou usando um PMMA, que o Fantástico foi covarde de falar que só dentista usa PMMA. Isso é a maior mentira toda, uma mentira, mas uma mentira deslavada. Não estou defendendo dentista não, tá? Porque tem um monte de dentista biomédico, farmacêutico e médico que usa PMMA. Profissionais, não vou classificar isso, mas eu não consigo enxergar nenhum motivo plausível, a não ser que você paga super barato para usar PMMA nos seus pacientes, tá bom? Eu já tive uma paciente uma vez em Brasília que eu falei assim, cara, eu só faço ácido hialurônico. Ela falou assim, mas eu quero PMMA. Eu falei assim, mas PMMA não rola, porque é pra sempre, mas eu quero fazer. Eu falei, mas não rola, porque eu nem tenho aqui, eu nem sei fazer, eu nunca vi. Aí ele falou assim, não, mas eu quero fazer. Eu falei, cara, mas vai fazer mal pra você. Ele falou, não, mas eu quero fazer. Eu falei, não, mas... Aí eu comecei a exagerar no que ia fazer mal, entendeu? Eu falei, não, cara, perigoso cair seu nariz se você fazer. Ele falou, não, mas nesse nível. Então os pacientes são meio crazy, tá? Mas é uma sacanagem a notícia falar que... E outra, no caso específico que eu tô dizendo, que foi há 2 semanas atrás, o profissional que ajudou foi um dentista. Sacanagem. Essa briga nem existe mais tanto como as pessoas querem. Enfim, sem polêmicas hoje. Já falei demais. Então, 10 minutos depois, ali eu tô zerado em relação à hialuronidase. Então, a paciente tá normalzinha. Tá bom? Bem, nódulos com bioestimulador, eu vou falar em outra live para vocês. Não vou falar nessa live, vou falar em outra live, não vou falar hoje. Tá bom? Vou falar em outra live, até porque o objetivo hoje era exatamente falar sobre as intercorrências, principalmente com o ácido hialurônico. A gente está no meio da jornada sem segredos, tá? A gente estipulou, estudou bem para ter um treinamento bem completo em 3 dias. Eu quis focar mais em ácido hialurônico do que em toxina botulínica. A gente vai fazer uma rodada de jornada sem segredos de toxina botulínica, tá? Apenas mais à frente. E uma rodada também só de bioestimulador. Vai ser bem legal, mas essa primeira eu quis focar mais no ácido hialurônico. Ontem um paciente mais de ácido hialurônico, hoje um paciente, aliás, na quinta-feira, um paciente também mais de ácido hialurônico. Produção, tem que falar mais alguma coisa? Não, só falar no certificado. Fechado? Ah, lembrando, é importante, não vou embora. O povo já vai embora a hora que para de falar. Minha careca tá famosa, né? Todo mundo tá comentando. Vocês, ao invés de comentar coisa certa, fica comentando o meu cabelo. Não se esqueçam. Vai lá no grupo, vai ter as instruções, que aí você pode baixar um certificado da jornada sem segredo. São 3 certificados? 3 certificados, um para cada dia. Fechou?
Te vejo na quinta-feira. Cara, o paciente de quinta vai ser muito legal. Vai ter A-frame, vai ter mento, vai ter nariz. Putz, vai ser muito legal. Tem para a região posterior, vai ser legal demais. Fechou? Valeu, turma. Você vai entender muitos conceitos que vai fazer sentido para você. E aí, dependendo do paciente específico, você vai, puxa, eu sei, faz sentido agora. Isso é importante. Uma ROF séria, sempre com embasamento científico. Então eu considero o Marcelo um profissional incrível. Na verdade, meio que afirmou já o que eu pensava, né? E agora me deu muito mais segurança para seguir. Quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz o melhor. Acho que o curso consegue tratar tanto aquele profissional que já está há muito tempo no mercado. E eu que estou entrando agora, assim, mas estou pegando as coisas.